Meu nome é Valéria e eu sou enfermeira, minha formação principal. Atuei muito tempo na área de oncologia, na área de hotelaria hospitalar eu estou há aproximadamente 10 anos. E hoje o nosso bate-papo é sobre a revisão de um modelo de processo utilizando a metodologia Lean Six Sigma. Esse processo foi realizado em um hospital de grande porte, um hospital privado, onde nós fizemos a revisão da higiene terminal de apartamentos. A intenção dessa troca de informações, na realidade, é como se fosse mesmo um bate-papo, né, para a gente poder realmente passar o que é a prática do nosso dia a dia. Antes de prosseguir, antes de entrar na revisão do processo e mostrar como ele foi feito, falar um pouquinho sobre o que é o processo Lean Six Sigma. Sem a intenção de explicar o que é o processo, a gente precisaria ficar aqui várias horas para detalhar todo o processo, como ele é realizado. O Lean Six Sigma é um conjunto de práticas que visam a melhoria de um sistema, de um processo e de eliminar defeitos. Então, não defeitos físicos não só defeitos físicos de um produto, mas também de serviços, como nesse caso, da higiene terminal, que era o serviço que estava sendo avaliado. Então, esse defeito é definido como uma não conformidade, né? Ou um produto fora das suas especificações. Diferente de outras formas de gerenciamento de processos ou até mesmo de melhorias de processos, o Lean Six Sigma ele tem como prioridade obter resultados, não só financeiros, mas buscando principalmente a qualidade do serviço. E isso é uma forma que fica determinada desde o início do projeto, né? Então, existe um contrato desse projeto, onde todos os membros são responsabilizados, né, pelas suas ações, o que deverão desenvolver dentro do projeto, com prazos definidos, com metas a serem alcançadas de uma forma muito clara. Então, você já começa o projeto sabendo qual é o seu target final, o que você vai alcançar no final desse projeto todo. Falando rapidamente, o projeto Lean Six Sigma ele tem desde a contratação de projetos até a avaliação e determinação de indicadores e metas, é estabelecido um cronograma, é realizado um plano de coletas, quem é que vai coletar, em que momento vai coletar os dados, que serão uma base para avaliar como é que está o meu processo hoje e depois comparar como é que vai estar o meu processo depois que eu implantar várias ações de melhoria. Existe uma validação desse sistema de medição, porque se uma pessoa colhe de uma maneira X e outra colhe de uma maneira Y, isso vai interferir no processo, então a gente tem que sempre validar como e de que forma vão ser colhidos os dados para medição, assim como os resultados do sistema dessa medição. É avaliado o nível sigma do processo, que é o nível da qualidade existente, para ser avaliado no final também se melhorou e o quanto melhorou essa qualidade. E para isso, a gente utiliza várias ferramentas, né? 5 porquês, espinhas de peixe, vários brainstorms e várias outras ferramentas, como se fosse mesmo uma melhoria de processo convencional. Aí é implantado um plano de ação, um plano de controle e se encerra o projeto já com os resultados dentro do esperado, ou pelo menos próximos a ele. Só que também esse projeto tem que ser passível de ser desenvolvido por uma outra área que assuma. Ou, por exemplo, se o líder daquele projeto que implantou aquelas melhorias sair dessa área, desse projeto, a pessoa que assumir tem que ser capaz, ou pelo menos o projeto tem que ser capaz de passar a essa pessoa todo o escopo para que ela possa dar continuidade ao projeto sem interferências que desalinhem o que estava determinado desde o início. Então, é um processo que exige uma continuidade das suas ações. Só para se ter ideia, esse plano que a gente tem aqui, nada mais é que uma planilha, mas com os status do plano, né? Então, a gente tem lá, descreve os problemas, estuda qual é a causa raiz do problema, isso envolvendo toda a equipe operacional, principalmente, não só a liderança do projeto. Estabelece quais são as ações de melhoria, quem são os responsáveis ou quem serão os responsáveis por essa melhoria. Acorda uma data para que essa melhoria seja implantada, com uma data para que essa melhoria seja concluída e se tem um tempo decorrido do processo que é acompanhado integralmente.
Se ocorre uma falha, né, um atraso nesse projeto, o líder ou responsável por esse problema vai ser cobrado. Então, ele tem que estar sempre alinhado com os prazos. Então, prazo dentro desse projeto é uma coisa muito valiosa. E para entrar, né, para detalhar mesmo qual foi o nosso processo, então, foi sobre a revisão da higiene terminal, como eu já havia dito. Então, o que é uma higiene terminal? Então, é aquela realizada após a saída do paciente no apartamento, seja por alta, por transferência ou por óbito. É um processo que envolve a remoção da sujidade, né? Pode ser por uma ação mecânica ou por energia química ou térmica em um determinado momento que se aplica essa ação. Pode ser por uma ação ou energia proveniente de produtos, e a mecânica é quando a gente utiliza, por exemplo, a esfregação, né? Fibra ou pano. Então, nada mais é que o ato de limpar. E o processo da higiene terminal, ele influencia diretamente em todo o fluxo do hospital, né? No fluxo do paciente no hospital. Pela agilidade, porque ele gira o leito, então isso garante uma maior otimização dos apartamentos. Ele impacta diretamente na qualidade, pela satisfação do cliente, né, em encontrar um ambiente agradável, limpo, arrumado, aconchegante, e na eficácia devido ao controle de infecções, porque também toda a parte de higiene terminal tem que estar alinhada à CCIH do hospital para garantir o controle de infecções a partir da higienização do ambiente. As atividades relacionadas à higiene terminal nesse momento, nesse hospital, estavam centralizadas em uma mesa de comando que verificava, né, na questão antes da implantação do sistema, do projeto, ela verificava a liberação do quarto, qual era o tipo de higiene que deveria ser realizada e direcionava uma camareira de acordo com o tempo e a disponibilidade do apartamento. Ou seja, o apartamento que saísse a higiene primeiramente seria o primeiro a ser higienizado. A não ser que eu tivesse uma prioridade, ela passaria isso por telefone para a equipe através de uma comunicação básica. A mesa de comando também realizava as solicitações de imobiliários para manutenção ou manutenção de equipamentos, manutenção predial. Coletava também dados através de planilha, que hora a funcionária começou a higiene, que hora a funcionária terminou a higiene, e anotando esses dados. Alterava o status do apartamento no sistema, então o apartamento que havia sido que havia o término da higiene, ela passava esse apartamento para o status de disponível para internação, e também o contato direto com a central de leitos, para poder priorizar os leitos que eram necessários de acordo com os pacientes que aguardavam internação. Na equipe operacional, elas eram as camareiras alocadas nas unidades de acordo com a demanda e o tempo e a disponibilidade do apartamento aguardando a execução da higiene. Elas realizavam um checklist de manutenção, ou seja, elas recebiam um treinamento para poder entrar no apartamento e verificar quais eram as pendências principais, básicas, que elas conseguiam identificar. Então, uma luz queimada, ou então uma tomada solta, o ar-condicionado que não funcionasse. Então, elas recebiam um treinamento anterior à sua entrada no apartamento, ao início das suas atividades, para saber até que ponto elas poderiam atuar. Realizam a higiene solicitada, fazem a vistoria do apartamento, lacram esse apartamento e comunicam à mesa sobre a higiene realizada. Isso falando de uma forma bem básica, né? Aí, quando a gente entra num processo mais detalhado, o processo da higiene, né, o resumo da atividade da higiene, se traduz, né, em um POP, onde está descrito quais são as atividades detalhadas dessa equipe. Ela faz um checklist, como eu disse, né, não só para consertar, mas muitas vezes para repor mobiliário, um frigobar que não está funcionando, ou que não está gelando, ou uma mesa de cabeceira mesa de refeições que está com problema, ou até mesmo uma cama que não está subindo ou que não está descendo, que está com algum problema na sua mobilidade. Ela já solicita a troca nesse momento. Ela retira o enxoval, retira o resíduo, já faz a coleta seletiva, que é importante nesse momento, faz o tratamento da matéria orgânica com produto específico e detalhado no POP, inicia a limpeza do apartamento e do banheiro, finaliza a limpeza, coloca o enxoval, recoloca os sacos de resíduos, faz uma vistoria final para ver se está realmente tudo ok e lacra esse apartamento. Então, essa seria um detalhamento.
Por que a gente fala que existem detalhes mesmo, né, dentro da higiene? Porque normalmente nós encontramos o apartamento dessa forma, né, ou quando não pior. Então, envolvendo não só o leito do paciente, mas também do acompanhante, e a higiene tem que deixar o apartamento em um estado, né, não só visivelmente agradável, mas também microbiologicamente satisfatório, né? Ou seja, a limpeza tem que ser adequada. Os detalhes que a higiene, ela tem que, a equipe da higiene tem que estar atenta, né? Não só aos EPIs, mas a sinalização do espaço, a coleta adequada dos resíduos, a seleção do lixo, né? Principalmente da parte de recicláveis, que tem que ser separadas, essa questão, né, de manusear pérfuro-cortantes, que deve ser muito alinhada em relação à equipe de enfermagem. Então, são detalhes que impactam em todo o processo da higiene. E aí nós detectamos que nesse processo todo existia uma grande, um aproveitamento ineficiente. Nós achávamos que nossas camareiras não estavam distribuídas em horários adequados para atender a higiene. Então, verificamos, por exemplo, que nós tínhamos uma escala que não atendia a demanda e também tínhamos, nesse momento, 2 camareiras higienizando o leito. Uma se direcionava ao banheiro e outra ao apartamento, ao leito, no caso, né? A nossa ação de melhoria, depois de estudar o processo, foi individualizar. Então, uma camareira passou a fazer a higiene desse apartamento e ajustamos a escala de acordo com a demanda. Ou seja, estudamos qual era o pico de internação, maior necessidade de leitos, né, associada, lógico, à alta do paciente, e adequamos essa escala à entrada das funcionárias a essa chegada dos pacientes e também a saída deles nos horários de maior fluxo. O processo de individualização nos mostrou que eu atingiria com um tempo um pouco maior. Uma funcionária sozinha conseguiria fazer a higiene de um apartamento, porque a gente considerou que em 2 sempre tem a questão da conversa paralela, do tentar assistir uma televisão ou de fechar a porta do quarto e fazer um trabalho mais moroso. Quando ela está fazendo o trabalho individual, fica mais fácil a cobrança desse trabalho, né? E até porque ela sabe que ela tem um tempo para entregar esse apartamento e que a responsabilidade é exclusiva dela. Então, individualizamos o processo, aumentamos um pouco o tempo da higiene, mas em compensação, no lugar de um leito, a gente tem 2 leitos entregues nesse período. A dinâmica ineficiente do reabastecimento do carro funcional, então faltava espaço para guardar materiais, né? Só a existência de DMLs ou da central de diluições, que era longe do espaço físico dos leitos, né, dos corredores dos leitos, isso influenciava tremendamente no tempo em que a funcionária acabava o produto dela, ela tinha que descer vários andares para buscar o seu material, ou acabava no DML, não tinha ninguém para repor no momento. Então nós instalamos armários para armazenar produtos da higiene terminal, até fora dos DMLs e locais que foram aprovados por vigilância e por todas as outras regras e equipes e até por conta dos produtos pela própria comissão de bombeiros e de infecção hospitalar, para facilitar então o abastecimento, não só, né, do carrinho, mas também dos próprios DMLs, né? Ficava mais fácil para ter esse material mais à mão. Nós não tínhamos uma rotina de abastecimento de carrinhos e mesmo de DMLs, então contratamos um almoxarife só para fazer essa rotina no horário noturno. Então isso também facilitou. Quando a equipe chega, o carrinho já está abastecido, assim como o DML. Tínhamos também um problema que era a demora em lacrar o apartamento, né, porque não tinha mobiliário, então faltava uma cama, a cama estava com problema, não tinha outra para repor, o frigobar estava com problema, não dava para repor, então nós contratamos metas, né, estipulamos um SLA junto à área responsável para que se tivesse dentro de um período determinado o abastecimento ou a reposição desses equipamentos. E isso não impedisse que o quarto fosse lacrado. E também o mesmo processo foi desenvolvido com a higiene, aliás, com a manutenção. Muitas vezes o leito deixava de ser lacrado porque ele tinha uma lâmpada para ser trocada. Então a gente definiu até esse ponto que eu poderia lacrar esse apartamento, que isso não fosse impactar
na assistência ou mesmo no conforto ao paciente. Então, se fossem pequenos reparos que poderiam ser feitos, mesmo com o paciente já alocado no leito, a gente disponibilizava o leito para internação e fazia realmente essa resolução após a sua entrada. Então, criamos um fluxo para a tomada dessas decisões e até quem poderia liberar o leito ou não. Então, esses problemas que eu falei para vocês e que foram estipulados, essas melhorias que foram estipuladas, são poucas em relação a todas que foram feitas. Eu dei exemplo de 5 ou 6, mas foram inúmeras outras que fizeram com que o processo fosse realmente adequado, né? Então, fazendo um apanhado geral, nós tivemos, então, a revisão do POP, então, descrevemos novamente o processo, implantamos 3 tipos de higiene, que serão detalhadas a seguir, fizemos a informatização da gestão, como eu disse no início, a funcionária que ficava na mesa de comando usava planilhas e só registros e anotações manuais, individualizamos o processo, ou seja, passou a ser feito por apenas uma camareira cada leito, e adequamos a escala em relação à demanda de acordo com os horários de alta e de internação. Então, essas melhorias são as macro, que foram implantadas no processo, e uma delas, que eu acho que foi fundamental para a nossa melhoria, não só de qualidade, mas principalmente no tempo, foi a implantação da higiene expandida e da higiene terminal, como o nome mesmo já diz, que a gente passou a realizar de acordo com a necessidade da higienização do apartamento. Ou seja, nós tínhamos muitos apartamentos que eram utilizados como day clinic. Então, o paciente internava às 7 horas da manhã, usava o apartamento apenas para receber a visita do anestesista ou a visita médica, trocava de roupa e ia para o centro cirúrgico, fazer uma cirurgia mais simples, eletiva, enfim. Ele voltava na hora do almoço, no início da tarde, recebia a alta, a visita médica, recebia a alta, a medicação, trocava de roupa e ia embora. A gente entrava nesse apartamento, lavava o apartamento de cima e embaixo, gastando produto, material, tempo, equipe. Entrava o segundo paciente desse mesmo leito de day clinic no início da tarde, ia embora no final da tarde, e à noite a gente repetia de novo a operação de lavar esse apartamento de cima a baixo. Então a gente verificou que a gente não precisava fazer isso. Mas nós não fizemos isso porque achamos que seria melhor apenas pela nossa experiência e expertise. Não, nós fomos junto à CCIH, fizemos benchmarking nacional e internacional, avaliamos todas as técnicas, fizemos coleta de swabs, os principais pontos do quarto, o que deveria ser higienizado, quais os pontos que deveriam sofrer uma atenção por parte da equipe da higiene para que a gente pudesse estabelecer esse processo e assim nós firmamos então que a gente executaria. Nós executaríamos a higiene terminal, que é aquela realizada após a saída do paciente, seja por alta, por transferência ou por óbito, e sim a limpeza do teto, saída do ar, ou seja, uma limpeza completa. Uma limpeza completa, mas não detalhada, como seria na expandida. É uma limpeza que a gente faz sem usar muito a lavação, sem jogar muita água, utilizando mais produtos, né? E principalmente usando pano descartável. É lógico, se eu tiver uma sujidade aparente, uma mancha, ela vai usar a fibra que está disponível no carrinho. Se ela tiver secreções ou qualquer fluido corpóreo, ela vai dar tratativa como se fosse qualquer outro tipo de higiene. Mas ela é uma higiene mais light, digamos assim. Então, principalmente para esses apartamentos em que eu tenho um giro mais rápido, onde não ocorre o atendimento de pacientes com doenças infecto-contagiosas, por exemplo. Aí implantamos a higiene expandida. Essa higiene, diferente da outra que é realizada ao final de cada saída do paciente, ela é realizada a cada 30 dias. Então foi montado um cronograma junto com a CCIH, que foi determinado que, em média, nós faríamos 20 quartos por dia de higiene terminal, ou seja, no final do mês, todos os quartos teriam que passar pelo menos uma vez nessa higiene expandida. Então é aquela que eu lavo mesmo a parede, que eu faço a lavação do piso, que eu faço a limpeza das saídas de ar com mais detalhe, né? Abro a saída de ar, e, enfim, faço uma lavação principalmente usando a fibra.
e a lavação de uma forma geral, que é aquela em que eu faço, inclusive, o tratamento do piso, né? É uma higiene um pouco mais, para quem conhece, né, mais abrasiva, digamos assim, que eu faço a retirada da cera do piso, trato o piso e aí faço a impermeabilização novamente. Então, esses 3 processos foram implantados realmente para poder melhorar a qualidade, preservar a estrutura do leito e também aumentar o giro do leito, que era necessário no momento. Como eu disse, nós fizemos uma alteração na escala de trabalho da equipe. Então, anteriormente, eu tinha 66 pessoas fazendo a higiene, responsáveis pela higiene terminal, e elas entravam em horários já pré-determinados pela escala convencional que nós entendíamos que era adequada. Quando nós fomos entender qual era a entrada, o horário de maior pico de entrada, né, e de alta, onde eu precisava realmente ter a higiene terminal, nós descobrimos que nós tínhamos vários horários e que eu não precisava ter muitas pessoas entrando em um determinado momento, mas que, pelo contrário, eu precisava ter várias pessoas entrando, por exemplo, às 9 da manhã, que era um horário de pico de alta, né? E aí nós conseguimos baixar o número de 66 profissionais para 57. Ou seja, eu reduzi o número de profissionais, distribuí nos horários em que eu tinha demanda para isso e ainda consegui 4 funcionários destinados à lavação desses 66, ninguém foi demitido, nós apenas realocamos, eles ficaram destinados à lavação, então eles ficaram especialistas em lavar o leito, ou seja, em tratar o piso, isso também garante na qualidade e agilidade de serviço, e ainda substituímos 5 funcionários por 3 encarregados, porque não adianta eu ter uma operação grande e não ter também a liderança próxima. Então, a gente aumentou o número de líderes próximos à operação. Uma outra alteração que nós fizemos no processo, que também foi de grande importância, foi a alteração dos produtos, foi a troca dos produtos de higiene realmente utilizados na higiene terminal. Nós fizemos, então, como eu disse, coleta de swabs, né, que nada mais é um cotonete, que você passa em determinadas áreas, coloca no equipamento e ele avalia qual é a quantidade de ATP, ou de adenosina trifosfato. Quanto maior a quantidade de ADP, significa que eu tenho maior número de micro-organismos naquele local, que é uma fonte de energia presente nas células vivas. O objetivo dessa alteração foi avaliar, né, e efetivar a limpeza no modelo proposto e no modelo que a gente já tinha, comparar o tempo da limpeza, que isso era primordial para garantir o giro do leito em relação aos 2 processos, e comparar o custo dos 2 processos, que não adiantava também trocar todos os produtos, ter produtos caríssimos, mas que não fossem adequados, né? A metodologia, então, foi coletar swabs em 9 pontos diferentes do apartamento, então, desde apartamentos de day clinic até apartamentos de UTI e semi-intensiva. Nós verificamos, né, tivemos como resultado a eficácia do produto avaliado, ou seja, realmente diminuiu o número de ATP, o número de micro-organismos presentes no espaço. A facilidade do uso do produto, nós trocamos 5 produtos por um, então a gente sabe que a nossa equipe muitas vezes não tem um entendimento tão claro, né, para saber que qual produto eu uso em qual momento, então isso facilitou muito o próprio processo operacional e a redução do tempo de higiene também, porque eu não precisava mais principalmente reenxaguar as áreas que eram limpas, o que com outros produtos eu teria que fazer, então isso também agilizou. Aqui a gente tem um modelo, por exemplo, um exemplo da medida de ATP na parede dos apartamentos antes e após a realização da higiene. Nesse momento, nós aceitamos, junto com a CCIH e outros métodos de avaliação, que o número máximo de ATP seria em torno de 100. Nós verificamos que nós conseguimos baixar isso nos lugares que a gente colocou, né, avaliou, mantivemos abaixo do nível esperado e em alguns lugares a gente reduziu até além do que se imaginava, ou seja, o produto realmente tinha um efeito, atendia o que a gente esperava. Em relação ao sistema de gestão de leitos, nós informatizamos o sistema, então tiramos as velhas planilhas e lápis e anotações, substituímos os caderninhos por um sistema que informava qual era o leito que estava disponível para higiene, a gente conseguia alocar a funcionária para esse leito e acompanhar todo o processo detalhado, né, fragmentado.
isso através de ramais telefônicos nos quartos e terminais de dados, né, de apartamentos. O objetivo é... Deixa eu só pausar um pouquinho. Bom dia. Tem horário? Pronto. Então, nós implantamos uma rede de telefonia junto a esse novo sistema de controle de terminais, e o objetivo é realmente controlar a limpeza, não só terminal, mas a concorrente, eliminar as planilhas físicas, padronizar uma fila de arrumação, aumentar a produtividade da equipe, ter uma visão global do processo de limpeza, né? E ao mesmo tempo fragmentar todos os indicadores e também gerar indicadores históricos, não só da higiene, mas também da produtividade dos profissionais envolvidos. Com isso, nós ganhamos uma redução do tempo e principalmente a liberação dos apartamentos de uma forma mais rápida. Para se ter ideia, esse é o mapa que se enxergava, né, a tela da gestão de leitos. Todos os leitos considerados lugares em espera, ou seja, os leitos que foram liberados para a higiene, caem numa fila de arrumação. Eles são sinalizados pela cor verde, amarela ou vermelha, ou seja, de acordo com a necessidade e de acordo com o tempo de espera. Então, nós implantamos que em 15 minutos, esse leito que está em espera tem que ser pego, digamos assim, tem que ser assumido por alguém da equipe da higiene. Esse leito, a partir de 10 minutos, ele passa a ficar em amarelo e a partir de 15 minutos ele fica vermelho, ou seja, um sinalizador para quem está controlando os leitos saber que ele tem que mandar alguém rápido para esse local, né? E o que ele pode fazer também é colocar esse leito, mudar o status, colocar esse leito como prioridade, ou seja, mudar a colocação dele se ele está aqui embaixo, passar ele para primeiro lugar, e também mudar o status de terminal para expandida, porque o sistema também mostra para a equipe que esse leito que está caindo aqui para ser higienizado foi parametrizado no sistema que em torno de 20 dias ele tem que receber uma higiene expandida, como eu disse lá na nossa diferenciação dos tipos de higiene. Então, ele já mostrava que esse leito deveria ser higienizado e a funcionária tinha o poder de enviar alguém para esse leito para realizar uma expandida. E o único detalhe que nós ganhamos em tempo em relação à higiene terminal realizada por uma pessoa, e a expandida, ela dura o mesmo tempo, só que ela é realizada por 2 pessoas. Como é um número menor de higienes expandidas que eu faço ao dia, para poder garantir um número total ao mês, eu consigo otimizar o meu recurso em relação à equipe. Quando esse leito é atribuído, a funcionária recebe, ela entra num apartamento ou pelo próprio ramal móvel, ela entra no sistema, pelo telefone fixo ou pelo ramal móvel, ela recebe uma mensagem dizendo o seguinte: o próximo leito a ser higienizado é o 904D, você irá realizar essa higiene? Ela digita um código tipo 2, sim, digite o seu código de acesso. Ela digita o código dela, automaticamente esse leito passa em deslocamento, ou seja, a funcionária está se deslocando para o local. A mesma coisa, tem uma parametrização que também mostra quanto tempo de deslocamento. A partir de 10 minutos ele fica amarelo, a partir de 15 minutos ele fica em vermelho. E aí quem está na gestão de leitos consegue enxergar, por exemplo, se a Andréia está demorando 14 minutos, todas as funcionárias têm um ramal móvel, ela liga para o ramal móvel e fala: Andréia, por que você não chegou no apartamento ainda que já deu o tempo de deslocamento? Olha, porque o elevador não chegou, porque eu tive que pegar o carrinho longe, ela tem que fazer a justificativa dela. Mas eu consigo controlar a equipe aqui. No caso das expandidas, eu tenho 2 profissionais fazendo a higiene, então as 2 vão dar entrada no leito e eu vou acusar 2 funcionárias fazendo a higiene expandida. Então, eu tenho 15 minutos para que uma funcionária assuma esse leito e mais 15 minutos de deslocamento. Então, o leito tolerado é que o leito fique 15 minutos apenas, 30 minutos apenas em espera para início da higiene após a alta do paciente. Quando ela dá entrada no leito, ela faz uma segunda ligação.
Esse pode ser feito também do ramal móvel ou dentro do ramal fixo do apartamento. O sistema também vai falar, porque como está atribuído aquele leito para ela, vai falar, você inicia a higiene, vai iniciar a higiene desse apartamento, digite 1 para sim, ela digita 1, ele já atribui o leito para ela, então ele sai de deslocamento e entra para em arrumação. E a mesma coisa começa a contar o tempo aqui. Aqui o tempo esperado é de 1h15 no máximo, então eu consigo saber se a funcionária está já próximo do tempo de terminar a higiene ou se ela já passou. Se ela já passou, eu consigo ligar no ramal do apartamento e falar para ela, Maria, você está a 1h29, 1h24, quanto tempo mais, ou o que aconteceu que você já estourou o tempo da higiene? É porque o piso ainda não secou, ou porque o quarto estava demasiadamente sujo. Então, ela é cobrada e ela sabe que ela tem a responsabilidade por prestar contas dessa demora. E isso tudo, o mais importante, a gente consegue extrair relatórios por leito, por unidade, por funcionário, por tipo de higiene. Então, a gente consegue ter um acompanhamento fragmentado. Se esse lugar precisar de uma supervisão, um apartamento VIP que precisa ser revisto, ou um leito que estava muito sujo, e a gente consegue jogar esse leito para avaliação da supervisão, ela vai lá também, libera esse apartamento da mesma forma pelo sistema, e a hora que o apartamento é finalizado, ou pela supervisora ou pela própria camareira, ele já cai aqui para lugares liberados, ou seja, leito disponível para internação. Então, é um sistema muito ágil que permite você rastrear não só a funcionária, rastrear no sentido de trabalho, né, mas também mapear o processo como um todo em relação à sua continuidade e aos seus tempos. Então, para vocês terem ideia, a gente tinha um tempo de espera para iniciar a higiene com até 1h48 como histórico, e a gente queria uma meta de 30 minutos. Nós conseguimos fazer essa mudança, foi gradativa, tá? Considerando que aqui a gente iniciou o sistema de gestão, e também a mudança, né, para funcionárias, fazendo uma funcionária cada apartamento. Então, quando eu consigo fazer esse acompanhamento de onde ela está, ela sabe que ela está sendo cobrada, ela também vai procurar chegar mais rápido ao apartamento, e também o sistema permite que eu otimize, né? Qual é o apartamento que saiu primeiro, porque às vezes eu tenho um apartamento saindo vários no mesmo momento e direciono para o lugar errado. Então isso permite que eu saiba realmente qual leito que saiu primeiro e qual a necessidade da internação, até por especialidade. O controle de leito sinaliza: preciso de 3 ortopedia, não mande ninguém para maternidade nesse momento. Então é isso que a gente faz. E o tempo utilizado para realizar a higiene, como eu disse, a gente iniciou a operação individualizada com apenas uma funcionária, saímos de um tempo que girava em torno de 59, 58 minutos e atingimos até 1h15, ou seja, eu acrescentei 15 minutos na minha operação da higiene terminal, só que aqui, ao invés de eu ter um leito liberado, eu passo a ter 2 leitos, ou seja, porque as 2 camareiras que estavam aqui foi uma para cada leito. Então, eu tenho 2 leitos sendo liberados com apenas 15 minutos a mais. Então, isso é muito representativo no giro do leito. Um outro indicador, e eu acho que o mais valioso deles, são as queixas dos nossos pacientes. Um outro indicador importante é o indicador das queixas do paciente, né? Então, nós tínhamos, historicamente, até 16 queixas relacionadas à higiene terminal no mês. A partir do momento que nós implantamos todos esses processos, nós conseguimos diminuir muito o número de queixas, né? Teve um pico, mas que não chegou chegou a metade do que nós tínhamos anteriormente, e isso tudo associado, né, a toda essa mudança no processo, a qualidade do serviço, a atenção da equipe, revisão de POP e até mesmo, né, a limpeza de uma forma geral, falando já na higienização em questão de produtos, utilização de produtos. Então, diminuímos muito o número de queixas. E, para finalizar, o desafio do processo, né? Quais são os desafios que a higiene tem o tempo todo? Acho que é realizar treinamento contínuo, até porque o POP, eu acho que é uma coisa que a gente está mudando sempre, obrigatoriamente, porque novas técnicas, produtos e definições são tomadas no dia a dia, a gente tem que estar sempre atualizando. Para isso, a revisão frequente do POP é importante, mas realizar o treinamento contínuo da equipe em cima desse POP é fundamental.
Atenção às especificidades de cada área. Cada área necessita de um cuidado ou de um tipo de higiene. Por mais que você tenha um padrão de atendimento, você tem mobiliários diferentes, você tem tipos de pinturas ou de pisos diferentes que precisam ser contemplados na sua higiene. Um desafio também é atender as metas ousadas, né, muito ligadas ao giro do leito. O giro do leito hoje ele é fundamental para a manutenção de uma instituição, para a manutenção saudável da instituição. O gerenciamento de terceiros, nesse processo todo a gente tinha uma equipe terceirizada que fazia o serviço e ela tem que estar muito alinhada com o processo hospital. Não adianta você imaginar que os terceiros não têm que estar envolvidos com o seu processo. Pelo contrário, são eles que executam o seu processo. Então, se esse é o seu caso, traga a equipe terceira para o teu lado. Trate-os como se fossem realmente funcionários da tua empresa. Não tem outra forma de agir. Porque enquanto eles forem vistos como terceiros, eles vão atuar como terceiros. Eles têm que ser vistos como profissionais da instituição, né? Tem que ser englobados na tomada de decisões, tem que ser englobados nas melhorias e tem que ser ouvidos. Todos os processos têm que envolver a área operacional. Isso é o mais importante, não só a liderança da área terceira. E o investimento em tecnologia não é barato, não é fácil, mas a recompensa vem muitas vezes a curto prazo e realmente o ganho do processo é valioso. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero que tenha contribuído para a melhoria do processo de vocês nos seus serviços. Obrigada. Nós que agradecemos, Valéria. Muito obrigada. E muito obrigada por tudo que você contribuiu com o seu conteúdo. Acredito, como eu falei no dia do evento, que as pessoas, ainda que não tenham essa realidade de hospital de grande porte, conseguem utilizar, colocar em prática a essência desse modelo para qualquer instituição. Então, agradeço, parabéns pelos resultados e parabéns pela sua experiência e pelo que vocês conseguiram realizar. Obrigada. Foi muito bom. Eu até tinha umas dúvidas. Você quer tirar? Você quer fazer perguntas? Tá gravando? Então, tá gravando, mas eu até posso... O final e o começo eu consigo cortar. Quando você fala que você fez um... Não, ele pega, ele alcança. Quando você fala que você estabeleceu SLA, foi entre as equipes interdependentes, naquele momento de revisão no processo, a demora para troca da cama que quebrou, da engenharia, da manutenção que vem trocar uma lâmpada. Exatamente. Quando a gente estabelece o SLA, você tem que chamar a equipe, primeiro levantar os dados, ver qual é o teu cenário atual, ver qual é a meta que você quer alcançar e, primeiramente, você tem que ouvir a equipe que você tem interface. Porque até mesmo não adianta eu estabelecer que eles vão ter que trazer uma cama em 15 minutos a partir do momento que eu liguei, e ele vai me falar, olha, mas eu tenho que primeiro limpar a cama que está nesse local armazenado. 15 minutos eu não consigo chegar até o local, mas em 25 eu consigo. Então, você tem que alinhar muito bem com a equipe esse SLA, porque nada mais é que um contrato mesmo, né? Então, a gente tem que ter isso muito bem desenhado, até para que a outra parte consiga atender também esse SLA. E o SLA relacionado, por exemplo, ao cumprimento da equipe, está presente todos os dias um número específico de profissionais, sem que eu tenha uma variação, né? Hoje faltaram 2 da higiene, hoje faltaram 3. Esse SLA está contratado com a própria empresa terceira. Se ele não cumprir a meta de que por dia eu tenho que ter um X de pessoas, esse SLA vai valer no contrato e até mesmo na fatura no final do mês. Com desconto. E Exatamente. Com relação às equipes interdependentes que não são terceirizadas? Nesse momento você não tem como punir, mas você vai mostrar o resultado do que foi acordado. E como um acordo, né, de cavalheiros, digamos assim, entre as áreas, se isso não está sendo cumprido, até mesmo para a própria área, fica o resultado dela abaixo do esperado, porque ela também usa esse indicador
como um avaliador do próprio processo, né? Para ela saber se ela não está conseguindo atingir porque ela não tem funcionários suficientes ou porque a demanda está acima do que a área dela tem capacidade naquele horário, naquele momento, ou naquele turno, até mesmo para a resolução daquele problema. Então, acho que até um indicador que eles fazem questão de ter e de utilizar para a sua própria melhoria do seu processo interno. Outra questão que eu achei muito interessante, até se você me permite, eu vou voltar aqui um pouquinho, com relação à reestruturação que você fez das funções e dos horários da equipe. Quando você fez essas alterações, você teve que, por exemplo, esses 4 funcionários destinados a atividades de lavação, foi necessário mudar salário, mudar... Não, em relação a salarial não, só teve, lógico, uma questão salarial para quem foi para a área de encarregados, por isso que de 5 funcionários, 3, né, a gente conseguiu fazer um upgrade para o salário de 3, que seriam os encarregados. Não tivemos problema em relação a isso, nem mesmo ao horário. O que a gente verificou? Que como a equipe sabia que se ela... no início é difícil você mudar o horário pessoal, todos os dias eu entrei às 8 da manhã, a partir de agora eu tenho que entrar às 7, é uma readequação na vida, inclusive, pessoal. Deixar em momento algum, a gente não pode esquecer dessa parte, né? Porque o profissional, ele foi contratado por um horário e no meio do caminho você fala que ele vai mudar. Mas isso ele assinou um contrato que ele tem que atender a empresa, tá, mas ele tem uma vida pessoal e isso faz parte da humanização, inclusive, do processo, né? A gente valorizar e entender isso. Num primeiro momento, a gente abriu para quem quisesse compor essas vagas, né? Está disponível nesses horários e elas atenderam super bem. As que eles tinham uma maior dificuldade, com o tempo elas viram que se ela entrasse mais cedo, ela também sairia mais cedo. Então foi assim uma via de mão dupla. Elas viram que também elas teriam benefícios, assim como se ela, a partir daquele momento, ela estava fazendo um leito sozinha, ela teria responsabilidades maiores, mas que ela estava sendo cobrada justamente pelo que ela fez e não pelo que a outra pessoa fez e que possa ser atribuído o erro a ela. Então, acho que, como eu disse, né, você trazer a equipe para definir processo, para definir mesmo a operação é muito importante. Então, na alteração da escala de trabalho, eles acabaram se sentindo recompensados, digamos assim, até por conta de melhorar o fluxo do trabalho deles, se sentirem menos sobrecarregados. Que bom. Muito, muito interessante. E a questão de mudar as duplas também, né? Exatamente. No primeiro momento a gente imaginou que fosse ter muita demora, né? Mas quando a gente avaliou que o processo não tinha, o atraso era tão pouco, atraso não, né? O tempo da higiene recebia um acréscimo tão pequeno em relação ao que já era executado, valia a pena você separar, e até mesmo porque o ambiente de trabalho acabou ficando melhor, né? Então, ela entra sozinha, você tem mesmo menos ruído, menos conversa no apartamento do que quando estão duas, e acaba realmente tendo alguns outros problemas. Não tem como evitar, né? Não tem, né? Quando você está com outra pessoa, você acaba conversando, né? E muitas vezes distrai do que da ação que está sendo executada. Exato. Excelente. E fica o seu e-mail, caso as pessoas tenham alguma dúvida. Achei muito interessante mesmo. E aquele início que você mostrou os passos, como é realizado, eu acredito que tranquilamente as pessoas podem adequar isso à realidade delas, seja hospital público, privado, médio ou grande porte, não importa. Eu acho que, inclusive, pode ser aplicado em outras áreas além da higienização. Com certeza. A melhoria de processos acho que é uma necessidade constante, né, para toda e para qualquer área. Excelente, Valéria. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço. E mantenham-se conectados ao site hotelaria-hospitalar.com.